Hello boys, hello girls, Teacher André here again. Galerinha do 9º ano, mais um encontro nosso aqui para trabalhar a língua inglesa com vocês, tá certo? E eu gosto de recebê-los sempre com aquela música que diz o que eu penso de vocês. You're the best around. Vocês são os melhores que há, galera, porque estão nessa luta, buscando conhecimento, buscando aprendizado, tá certo? Então vamos lá. A aula de hoje, olho na tela, é uma aula continuação, tá, galera? Models, aula 2 para o C4, 2º ano, 9º ano, certo? Esse assunto já foi visto numa aula anterior, tá? Como o assunto ele é amplo, tá? Existem várias palavrinhas que são os models que a gente tem que explicar para vocês. Então a aula ficou um pouco corrida, então chegamos no final, fizemos exercícios rápidos, tá? Então agora eu retomo o assunto para que agora a gente feche com uma explicação, tá? Um reforço e que fique bem claro aí o entendimento dos usos dessas palavras especiais em inglês para vocês, tá? Só reforçando então, os models são um grupo de verbos auxiliares da língua inglesa que são acrescentados à frase para dar um sentido a mais, ou modificar o sentido do verbo principal da ação daquela frase. Então nós temos vários modais com usos e aplicações diferentes, tá? Então vamos com calma aqui. Primeiro, can. Can quer dizer pode, no sentido de habilidade, de dúvida, até de pedido de permissão ou de um pedido educado, tá? O may também é o pode, tá? Também no sentido de permissão ou de uma não proibição ou mesmo de uma suposição com uma dúvida de que algo possa acontecer, tá? Normalmente o may, no sentido de possibilidade, ele é mais formal, mais educado que o can, tá? O can você usa com amigos, com parentes, ele é mais informal. O may é mais formal. O must é o deve. Ele é usado com sentido de obrigação ou uma necessidade firme que você tem, ou mesmo uma probabilidade ou uma conclusão lógica que você chega. Ah, deve chover hoje à tarde porque está quente. Então é uma conclusão, né? Uma probabilidade. O shall, ele é usado no sentido da intenção do que você quer fazer ou uma suposição de algo. Tá? O will, não confundam com o auxiliar do futuro. Ele é um modal, também expressa um desejo de algo, tá? Uma vontade de algo ou uma confiança em algo que deve acontecer no futuro. Ok? Então, continuando. Nós temos o ought to, que a tradução seria mais ou menos como deveria, tá? Seria uma obrigação moral que você tem, ou um conselho insistente que alguém te dá, você deve fazer tal coisa, tá? Uma recomendação firme, strict, firme em inglês, uma pessoa lhe dá, tá? O need é o verbo necessitar em inglês, que é usado com sentido de necessidade, ou, se for usado da negativa, de não necessidade, tá? O be to seria o verbo to be, que é o verbo ser, estar, né? Dá uma ideia de uma obrigação que está surgindo, de um arranjo ou de um acordo que está sendo feito, tá? O have to é o tem que. Tem que. É uma circunstância forçada. Mesmo que você não queira, você tem que fazer aquilo ali, tá? O would é a ideia de iria ou poderia, da ideia de um desejo que você gostaria que acontecesse, tá? Ele pode ser um pedido também formal, educado, né? Ou para falar de um hábito que você tinha do passado e não é mais. E o should, ele é também usado para conselhos, ele é o deveria. Fala de uma necessidade, de um conselho, tá? De uma recomendação, tá? Ou de uma reprovação para alguém, porque você deveria ou não deveria ter feito alguma coisa. Essas são as ideias do should. Tá ok, galera? Então agora nós vamos ter em vídeo revisado cada um desses modais que nós vimos aí, com exemplos para cada um dos usos que eles são aplicados. E à medida que for passando, eu vou fazendo a explicaçãozinha. Olho no vídeo, na tela. Atenção, vamos lá. Primeiro, os modais de habilidade, que são can, pode, could, poderia,
be able to, que é o ser capaz de fazer algo. Exemplos. Are we able to use modal verbs? Somos nós capazes de usar os verbos modais? Então, able é capaz de fazer algo, tá? Opa, aqui uma brincadeira. Essas crianças aqui estão dizendo superpowers, superpoderes. Se eu tivesse superpoderes, o que eu gostaria de poder fazer? E aí eu estou usando o modal can, que é o de habilidade, que é ser capaz de fazer algo. Esse garotinho aqui diz, I can disappear. Eu posso desaparecer. Essa menina está dizendo, I can read minds. Eu posso ler mentes. E esse garotinho aqui está dizendo, I can fly. Eu posso voar. Então, ó, eles queriam ter essas habilidades, poder fazer essas coisas. Agora o pandazinho disse assim, when I was younger, I wasn't able to use a phone. Quando eu era menor, né, mais jovem, eu não era capaz de usar o telefone. Então, o able, no sentido de ser capaz de fazer algo. Aqui na negativa, ele não era capaz. Depois ele aprendeu. Depois ele desenvolveu a habilidade, tá? Agora vamos ver os modais de possibilidade. Quais são? Can, could, que é pode fazer algo. Could, poderia fazer algo, e o be able to também, ser capaz de fazer algo. Notem, aqui não é habilidade mais, é o outro uso, é o de possibilidade de alguma coisa ocorrer. Tá? A garota diz, eu posso ir para a festa. Os meus pais finalmente concordaram. Então eles concordaram para ela ir para a festa. Então agora ela tem a possibilidade, eles deixaram. Ela tem a possibilidade de ir para a festa. E o menino, I can't. They won't let me go. Eu não posso, eles não vão me deixar ir. Então, a possibilidade negativa, ele não pode ir, porque os pais não deixaram. Tá? O homem fala, I can work anywhere. Eu posso trabalhar em qualquer lugar, porque ele usa a internet, usa o notebook dele. Isso é uma possibilidade, tá? Expressada pelo modal can. A moça pergunta, could you finally tell Julia your feelings for her? Você pôde finalmente contar para a Júlia seus sentimentos para ela? Quer dizer, ele teve a possibilidade, é o que ela está perguntando para ele. Ele disse que, no, I couldn't. Não, eu não pude. Ele não teve a possibilidade, pois ela estava beijando um novo rapaz. Coitado dele, né? Preste atenção nesse daqui. Obligation. Obrigação. Cuidado para não confundir, eles são muito parecidos. O must e o have to. O must a gente traduz como deve, e o have to tem. Então, ambos eu tenho uma obrigação de fazer algo, mas a obrigação ela tem uma ênfase ou uma força diferente. Vamos ver? Ó, to work here, you have to wear a suit and a tie. Para trabalhar aqui, você tem que vestir um terno e uma gravata. Você tem, é uma obrigação. Ele está dizendo que ele não sabe fazer nó de gravata, mas ele tem que, porque ele é obrigado, é regra. Essa garota já está dizendo, I must finish this by tomorrow. Eu devo terminar isso até amanhã. Eu devo, é uma obrigação que ela tem, tá? É uma obrigação que, galera? O pessoal, ou uma necessidade pessoal. Por isso ela diz que ela deve. Ninguém está forçando ela, mas ela deve porque ela precisa fazer aquilo, é uma obrigação dela. Então agora vamos fazer a diferença, olho na tela, tá? Vamos lá. O must, ele é uma obrigação? É, só que ele é uma obrigação pessoal, uma ordem, uma recomendação muito forte, tá? O have to, que é traduzido como tem que fazer algo, ele é uma obrigação que é uma imposição externa, uma regra ou uma lei, tá? Então notem que ambos são obrigação, mas com sentidos diferentes, tá? Exemplos. You must study, você deve estudar. You must bring your books, você deve trazer os seus livros. You must pay attention, você deve prestar atenção. Todas são obrigações para o aluno em sala de aula.
E aí o aluno diz, I have to bring my books, eu tenho que trazer meus livros, I have to study, eu tenho que estudar e eu tenho que prestar atenção. São obrigações que são impostas a ele, tá? Por regra, né? Já a garota diz que um dia ela deve viajar para o Havaí, ela deve como uma obrigação pessoal, tá? Então não é uma imposição. Atenção aqui agora. Tanto o must como o have to, que são de obrigação, eles podem ser usados na forma negativa, tá? O must fica must not e o don't have to fica don't have to. Nesse caso, eles mudam o sentido. O must, que era obrigação, na negativa vira proibição, tá? Então você não pode fazer algo, é proibido. Sério, muito sério. Já o have to na negativa, ele vira don't have to. Você não tem que fazer algo. Então ali se torna opcional. Você não é obrigado a fazer aquilo ali. Você não precisa fazer aquilo. Preste atenção na mudança de sentido. Isso é muito importante. Tá? Olha como fica na negativa os exemplos. Que você não deve, é uma proibição. You mustn't shout, você não deve gritar em sala de aula. You mustn't eat chewing gum, você não deve comer chiclete. E o mustn't copy, você não pode copiar, você não deve copiar o trabalho dos colegas, tá? Fazer o seu. Aí ela perguntou, você vem? Ele disse, eu não posso, eu tenho que estudar. Aí ela fala, você não tem, porque o exame foi adiado, viu só? Então não tem mais a obrigação. Agora, os modais de advice, conselho. Should e ought to. Should quer dizer deveria, ought to também com uma ênfase maior. Exemplos. You should make friends. Você deveria fazer amigos, é um conselho. You ought to mind your business. Você deveria cuidar dos seus problemas. É um conselho mais forte, tá? Para não se meter na vida dos outros. A ideia é essa, tá? Agora, para dedução. Para eu deduzir algo, eu uso os modais might ou may, can't e must. Exemplos. Olha, uma casa com uma bandeira dos Estados Unidos na frente. Aí o homem fala, there must live an American. Lá deve viver um americano por causa da bandeira dos Estados Unidos, tá? É uma dedução que ele está fazendo. A menina diz, it's my birthday, I might get present. É meu aniversário, eu devo ganhar presentes. É o que ela espera, ela deduz, é uma expectativa. Aí vem alguém e dá uma caixa de presente para ela. Só que ela fala, é muito grande. It can't be what I want. Não pode ser o que eu queria. Não pode. Ela está deduzindo que não pode ser o que ela queria, porque ela queria algo que deveria vir numa caixa menor, não tão grande. Então, o uso do can't na negativa como dedução. Tudo bem? Ficou claro aí? Tá? Pessoal, olho na tela agora. Tá? Nós vamos ver esses exemplos que eu dei para vocês, tá? Todos que apareceram no vídeo aí, nós temos aqui novamente uma tabela que mostra os exemplos de cada um deles. Vamos olhar de novo aí para a gente fixar, tá? O uso deles. Então, para habilidade, can ou could. Exemplo, David can speak 3 languages. David pode falar 3 línguas. A habilidade que o David tem. He could speak fluent French when he was 5. Ele podia falar francês fluente quando ele tinha 5 anos. Novamente, habilidade. Para permissão, eu uso o quê? Can, could ou may. Qual é a diferença? Olha só. Can I sit in that chair, please? Posso eu sentar naquela cadeira? Estou pedindo o quê? Permissão. E aqui, com may. May I borrow your dictionary? Ou então, eu poderia emprestar o seu dicionário? Qual é a diferença de usar um ou outro para pedir permissão? É que o can é mais informal,
O may, o could e o may, eles são mais formais, mais educados. Ou você usa para falar com alguém que você não conhece, tá? Para dar conselhos, eu tenho o should, exemplo. You should try to lose weight. Você deveria tentar perder peso. Você deveria tentar perder peso. É um advice, conselho. Para obrigação, eu tenho o quê? Must have to. Must é deve, have to é tem que. Exemplos. I must memorize all of these rules about tense. Eu devo memorizar todas essas regras sobre tempos verbais. Devo, nesse caso aqui, é uma obrigação pessoal que eu tenho comigo mesmo, porque eu quero aprender. Já o have to, ele é uma obrigação que te é imposta. You have to take off your shoes before you get into the mosque. Você deve tirar os seus sapatos antes de entrar no mosteiro. Tá? É uma obrigação que te é imposta. Você deve fazer aquilo ali. Tá? Acho que não é mosteiro, não. É mesquita isso aqui. Desculpa, tá? Possibilidade, eu tenho todos esses. Might, may, could e can. Possibilidade, para dizer que algo pode acontecer. It looks nice, but it might be very expensive. Isso parece legal, mas deve ser muito caro. Eu estou achando a possibilidade daquilo ali ser muito caro pela qualidade, né? Richard may be coming to see us tomorrow. O Richard pode estar vindo nos ver amanhã. É uma possibilidade, tá? E aí, para finalizar, nós temos o would, que eu repito para vocês. Esses modais aqui são fazer pedidos. Eu quero pedir algo para alguém. Eu posso usar qualquer um desses. Would, could, will e can. Qual é a diferença? O could e o would, eles são mais polite. Eles são mais educados. O will e o can são menos educados, tá? Então, se eu perguntar aqui, ó. Would you please turn on the light? Você iria, por favor, ligar a luz? Note que eu estou sendo educado, que eu estou fazendo pedido. Quando eu uso o can aqui embaixo, can you lend me your book? Você pode me emprestar o seu livro? Provavelmente é para alguém com que eu conheço. Então eu não preciso ser tão formal com aquela pessoa, porque é alguém meu conhecido. Então, ambos são usados em pedidos, mas o would e o could são mais formais que o will e o can, tá? E agora nós vamos para um vídeo em que tem uma historinha e nessa história aparecem vários modais, tá? Preste atenção que eu vou explicando para vocês. A avó está preparando uma pizza com as netas, tá? Vamos ver o diálogo delas, tá? A neta pergunta: How long should we bake our pizza? Quanto tempo nós deveríamos cozinhar ou assar, né, a nossa pizza, tá? A avó fala: We shouldn't, olha o uso dos modais, nós não deveríamos, olha o conselho dela, assar mais do que 15 minutos. Por quê? Could, poderia, possibilidade. Poderia acontecer o quê? Queimar a pizza, tá? Então notem que como são usados os would no dia a dia dos diálogos. The pizza must be ready. A pizza deve estar pronta agora. Deve o que é? O uso do deve em inglês, esse modal é dedução, ok? Elas estão deduzindo algo. Aí a pizza ficou pronta. As netas vieram para comer, mas ela disse que elas têm que must wash your hands. Vocês devem lavar as suas mãos. É uma obrigação que a avó está dizendo para elas, porque ela é mais saudável. Ok, vamos comer a pizza? You must be very hungry. Vocês devem estar muito famintas. Isso aqui não é obrigação, é dedução. Notem que o mesmo must é usado com sentido diferente. Vamos comer. Olha só, agora a neta faz um pedido para a avó. Vovó, could you pass me the ketchup, please? Você poderia me passar o ketchup? É um pedido que ela está fazendo para a avó dela, tá? Usou o could de forma bem educada. Ela passou o ketchup. Aí elas comem, tá gostosa. A avó pergunta: Would you like some more? Que ela está fazendo um oferecimento, tá? Ela disse que não, o que ela gostaria agora é de tomar sorvete. Vamos sair? Vamos. Shall we? Quer dizer, nós deveríamos fazer algo. Nós vimos esse modal também, tá? Ela disse: eu poderia levar minha bicicleta? Eu deveria? Vamos lá, vamos levar. E a outra vai levar os patins. Note que o shall foi usado, ok?
A avó deu a permissão, então, ó. You can. Vocês têm a permissão para levar a bike e os roller skates, que são os patins. Foram para o parque. Vamos ver o que acontece lá, galera? Os diálogos continuam. Tá? A menorzinha fala: It's so great that you can roller skate, Michelle. É tão legal que você pode andar de patins, Michelle. Ou seja, a Michelle, ela tem o que é esse modal? Can, que ela pode fazer algo, é a habilidade de andar de patins. E a menina, a pequenininha diz: I wish I could. Eu desejo, né, que eu pudesse também, que ela também tivesse essa habilidade. E diz assim: It must be terrific. Deve ser muito legal. O must usado com sentido de dedução, tá? E ela diz que um dia ela vai poder, a irmã dela responde. Mas agora ela pode já andar sem rodinhas, tá? Isso já é bom para ela, tá? E a avó fala: You should be content. Você deveria ficar contente. É um conselho que a avó tá dando, porque ela já conseguiu fazer isso. Tudo bem? E as duas estão passeando. Vamos ver o que acontece? Aham, olha só. Ela viu as flores e ela pede para a avó: Can I pick them, grandma? Eu posso pegá-las, vó? No caso, ela quer colher as flores. Ela usa o que no início para pedir o que para a avó? Permissão. Ela está pedindo permissão, tá? E a avó usa um mustn't para dar uma proibição. Não, você não deve colher as flores. Ela está proibindo. O must na negativa, tá? E ela pede de novo: Can I drink the water? Essa menina é complicada, né, rapaz? Ela quer beber a água daqui da fonte. Ela pede permissão para a avó. E a avó diz de novo: You shouldn't. Agora, em vez dela dar uma proibição, ela dá um shouldn't, que é um conselho na negativa. Você não deveria beber a água da fonte, tá? Porque você pode, you might get sick. Você pode ficar doente. Ela está dando uma possibilidade, porque aquela água não é boa para beber. Tá ok? Bem, já estamos caminhando para o encerramento, tá? Então, aqui, ó, nós vimos vários exemplos, tá? Nesse diálogo. Vocês viram que, como eu falei no início, os modais, eles são presentes no dia a dia dos diálogos do americano. Então, notem, aqui não teve nenhum diálogo complexo. Estavam comendo dentro de casa, tá? Preparando alguma coisa, depois conversando, saindo para passear. E vocês viram a quantidade de modais que foram usados. Então, é um assunto muito importante para você saber utilizar corretamente cada um deles, porque quando você aplica o modal na frase, você altera o sentido, você enfatiza o que você quer dizer, tá? Então, por favor, tanto da aula passada como nessa, tá? Prestem atenção no sentido dos modais que estão sendo colocados aí. Alguns têm mais de um sentido, então preste atenção para isso, qual contexto eles estão sendo utilizados, para que você não tenha problema na hora de errar para qual contexto você vai aplicar ele corretamente, tá ok? Então agora, uma última tabela com o uso de cada um dos modais antes de nós irmos para os nossos exercícios, ok? Olho na tela. Então, última tabelinha aqui. O can, ele pode ser usado para falar de uma habilidade no presente, algo que eu consigo fazer, ou para fazer um pedido informal para alguém, tá? Não é que ele é deseducado usar o can, não é isso, tá? É que você usa ele de maneira informal, quer dizer, você fala com pessoas que você tem intimidade, família, amigos, tá? Já o could, ele também é possibilidade ou habilidade, só que ele é uma habilidade no passado, quer dizer, eu podia fazer algo, hoje eu não consigo mais, tá? Ou para fazer um pedido mais formal, para quem eu não conheço, quem eu não tenho intimidade. O would também fala de possibilidade de poder fazer algo, ou um pedido também formal. O must, lembram? Ele é uma obrigação, mas se ele for usado na negativa, ele vira proibição. O may fala de uma possibilidade alta, ou também um pedido formal, que nem o would e o could, tá? O might é uma possibilidade baixa.
Então, aqui em Belém, se eu disser que pode chover à tarde, é uma possibilidade alta, eu uso may. Tá? Se for uma possibilidade baixa de ocorrer, eu uso might. E o should, ele é um conselho que é dado para alguém. Pode ser tanto na afirmativa como na negativa. Então, você deveria fazer algo, você não deveria fazer algo. Então, should, ou na negativa, shouldn't. Tranquilo, galera? Exercício na tela. Vamos lá. Escolha a alternativa que usa um modal com sentido de possibilidade. Tempo para vocês. Vamos lá. Revisem os assuntos que nós vimos, os usos de cada modais. E veja, nas 4 alternativas aí, eu quero o modal com sentido de possibilidade. Lembrando que tem mais de um modal que pode ser usado com sentido de possibilidade. Tá? Só que aí eu quero, nessas frases só tem um. Qual é esse? Tá? Vamos ver? Correção então? Vamos lá. O de possibilidade, galera, aqui é o could, tá? É a alternativa A. When I was a boy, I could climb a tree. Quando eu era um garoto, eu podia escalar uma árvore. Quer dizer, eu tinha essa possibilidade. Hoje eu não consigo mais, eu não tenho mais essa possibilidade, tá? A letra B, que está usando must, é com sentido de dedução. A letra C, I have to wash the dishes, é uma obrigação. E a letra D, they should play soccer, é um conselho que está sendo dado. Tá? Então, o que se encaixa com a ideia de possibilidade é o could, que eu podia fazer algo, hoje não posso, mas não tenho mais essa possibilidade. Questão 2. Vamos lá. Escolha a alternativa agora que usa um modal para dar um conselho. Um conselho. Essa é muito fácil, galera. Analisem aí, é com vocês. Ok? Para quem prestou atenção, sabe que o modal de dar conselhos é o should. Então, alternativa D. We should pay attention to the teacher. Nós deveríamos prestar atenção para o professor. É um conselho. As outras são must, dedução. O has está sendo usado como dedução também. E o may, aqui é uma possibilidade, tá? Que está sendo falada aqui. E vamos para o último, então, exercício. Agora eu quero uma frase com modal de permissão, em que alguém está sendo usado modal para pedir permissão, tá? Vamos lá? Sem confusão aqui, gente. O que está pedindo permissão é a letra D também, o may. Que é, may I go to the restroom? Eu poderia ir ao banheiro? O must não é usado como permissão. E os can aqui são usados como possibilidades, não permissão. Então, a letra D, o may. Tá certo? Encerramos nossa aulinha aqui. Galera, valeu. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que agora nós tenhamos reforçado o uso dos modais. Tá? E eu me despeço de vocês com a nossa música que diz que o aprendizado é uma história sem fim na nossa vida. Bye, bye, galera. Obrigado por mais uma aula. See you next class.